contemplar as maravilhas do Senhor e poder dizer que Ele é bom e a misericórdia dEle é eterna e se renova a cada manhã. Eu não sei como você chegou neste lugar. Eu só sei que eu saí da minha casa para adorar. Satanás não queria nem que eu chegasse aqui hoje. Cheguei aqui mal, passando mal, mas para a glória de Deus estou aqui, ó, para dizer que Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom e Ele é bom. Se você não tiver essa convicção no teu coração, eu quero te convidar esta noite a entregar, a dilatar o teu coração para ouvir o que Deus tem falar à sua vida. E eu gostaria de abrir a palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 10. A paz do Senhor para os meus irmãos que estão em casa. Que o Senhor Deus possa falar ao coração de cada um de vocês. Eu relutei em não ministrar a palavra hoje. Quando a pastora me fez o convite, eu fiz né? Mas dessa maneira. Quando eu cheguei em casa, o Senhor falou ao meu coração: filha, lembra da onde eu te tirei. Lembra-te dos feitos que eu tenho entregado a você. Lembra o que eu fiz na tua casa. Lembra quando eu salvei. Lembra quando eu curei. Lembra quando eu livrei. E na hora o meu coração se encheu de uma compaixão. E eu comecei a pedir perdão para Deus. Eu falei: Senhor, eu disse que nunca mais falaria não para o Senhor. Eu mandei uma mensagem para a pastora: pastora, eu vou sim. Eu não tenho nada para falar para vocês. A Cristina não, mas a palavra de Deus tem. Se você veio a este lugar para ouvir de Deus, você vai sair daqui de posse e de vitória. Não espere nada de mim, mas espere do Senhor. Amém? Então, o livro de João, capítulo 10, vamos lá no versículo 9. Nós vamos pular alguns versículos. A palavra vai dizer assim, ó: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e se achará pastagem. No 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos lá no 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão. Elas o quê? A minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Vamos lá no 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço-as, e elas me seguem. Você pode se assentar, glorificando a Deus por esta palavra. Porque aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Ele já está aqui, Ele já está com você. Ele está aqui desde a partir do momento que você disse: eu vou para a casa de Deus. Que você tomou a decisão, como a pastora Roberta falou. Você deixou o conforto do seu lar, lá o lugar quentinho, para vir aqui adorar a Deus. É porque Ele te trouxe aqui, porque Ele quer ter um diálogo contigo. E a sua vinda aqui não é em vão. A sua decisão de se conectar aí às redes para ouvir a palavra de Deus não é em vão. Nada na nossa vida é em vão. E eu gostaria agora que vocês fechassem os olhos de vocês.
Nós vamos fazer uma breve oração. Nós já oramos bastante, sim. Mas eu não posso ministrar a palavra sem antes pedir para que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor meu Deus, Jesus, como eu já disse aqui esta noite, Pai, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para declarar o meu amor a Ti. Te agradecer, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e pelo aquilo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Eu te peço agora, Jesus, que todas as vozes, Senhor, se calem. Senhor meu Deus, eu te peço, Espírito Santo, dilata os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a sua voz sem ruído. Eu te peço agora, Senhor, que o Senhor expande a nossa mente, Pai, para que possamos compreender a essência da Tua palavra. Senhor meu Deus, abre a porta do nosso coração, ó Deus, para receber de Ti, que é manso e humilde. Senhor meu Deus, que eu desapareça neste altar. Senhor meu Deus, mas que o meu corpo, a minha boca, tudo que há em mim, Senhor, seja para glorificar o Teu nome. Seja para ser um instrumento, uma porta-voz, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Permaneça conosco, Espírito Santo, não sai daqui. Não sai daqui, fica grudadinho com nós. Nós queremos te ouvir, nós queremos te sentir. Nós queremos, Senhor, ser possuídos por ti. Habita em nós a tua verdade, Pai. É o que eu te peço, Senhor, certo, da bênção e da vitória em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, igreja. Aleluias. Quando o Senhor, já tem alguns dias que o Senhor ministrou essa palavra, esses versículos ao meu coração, a gente teve uma oportunidade de fazer uma visita na semana passada, e o Senhor me deu um tema, e hoje quando eu fui abrir a palavra de Deus, em cima deste versículo, dessa passagem, o Senhor me levou para outros caminhos, porque Deus faz da maneira que Ele quer. Para aquela casa, Deus tinha algo. Para essa igreja, Deus tem algo. E às vezes, aquilo que é para lá, não é para cá. Aquilo que é para cá, não é para lá. E nós precisamos ser crentes resolvidos. Nós precisamos ser crentes decididos. E o Senhor me levou lá no livro de Abacuque. E eu falava assim, meu Deus, o Senhor está falando de ouvir a voz. Nós acabamos de ler que Jesus Cristo, Ele está ensinando os seus filhos. E Ele está dando uma direção sobre o bom pastor. Que a ovelha, ela ouve Ele. Ela reconhece a voz e ela segue. Ela não se perde. Ela não murmura. Ela não retrocede. Ela persiste em seguir a voz do bom pastor. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração, e eu nunca havia parado para prestar atenção na história, nessa passagem de Abacuque. E eu fiquei muito maravilhada quando o Senhor começou a ministrar o meu coração. Nós estamos, num tema o qual já foi mencionado aqui, para o mês de agosto, posicionadas, na adoração. Vai ser o mês de agosto e alguns meses mais, até onde Deus direcionar a pastora. E o Senhor me fez uma pergunta: qual é a voz que temos escutado? Aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com a história de Abacuque? Abacuque significa abraçador, guarde isso. E hoje, quando a pastora Roberta perguntou se tinha algum visitante, que a irmã está ali no fundo, aí a pastora Sheila foi abraçar ela e começou a abraçar, aquele abraço gostoso. Quem já recebeu o abraço da pastora Sheila vai saber do que eu estou falando. E o Senhor falou assim, filho, estou confirmando a palavra. Abacuque, ele era conhecido como abraçador, porque um abraço cura, um abraço restaura, um abraço consola. Às vezes você pode dizer, olha, eu não sei pregar, não conheço a Bíblia, não sei nem ler. Mas se você tiver um abraço,
para abraçar alguém que está aí, faminto de uma atenção. Essa pessoa pode ter a vida dela mudada, restaurada através da tua ação. Imagina Abacuque, eu estou imaginando o abraço deste homem. Mas guarde essa informação. Ele profetizou em uma época onde o povo de Judá estava em agonia. Por quê? Porque repetidamente o povo pecava contra Deus. Repetidamente Deus avisava, usava os profetas dele, pedia para o povo se consertar, alertava o povo de Judá, e mesmo assim o povo de Judá estava no erro, na idolatria, estava cometendo perversidade, e Deus não se agradou disso. E Deus, ele dá uma missão para Abacuque. Vai lá e anuncia que vou eu desolar eles. Agora eu fico imaginando um homem que era conhecido como, o nome dele, o significado era abraçador. Imagina este homem indo com o povo de Judá e anunciar que viria uma grande ira da parte de Deus. E os tempos de hoje não é diferente, porque nós também estamos no mesmo caminho. Eu digo o mundo, tá? A perversidade também está tomando conta. Deus tem alertado, Deus tem avisado, Deus tem... Olha quantas palavras nós temos recebido. Será que nós estamos colocando em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado? Hoje é noite de reflexão. Será que nós realmente estamos vivendo e obedecendo os estatutos de Deus? Será que realmente a nossa vida está transformada em Cristo? O povo era o povo escolhido de Deus, o povo amado de Deus. Sabiam dos estatutos, conheciam as leis de Deus, mas repetidamente permaneciam no erro. E Abacuque, com esta missão, pois o povo não ouviu a Deus. E a gente acabou de ler que as ovelhas, ela ouve o seu bom pastor. E a gente precisa tomar muito cuidado, nós como ovelhas, se a gente só está apenas escutando por escutar a palavra de Deus e não estamos ouvindo a Deus. Que uma coisa é eu escutar, eu escuto ali, escuto aqui, eu escuto uma música, eu escuto uma conversa. Será que a gente não está fazendo isso com a palavra de Deus? Será que a gente não está se esquecendo dos ensinamentos de Jesus? Porque o povo, eles não ouviram a Deus. Consequência da desobediência do povo de Deus. Deus levanta o povo babilônio, um povo pior dos povos, os caldeus. Gente ruim, gente que não prestava, gente que não respeitava a lei. A única lei, eles faziam as próprias leis, e as leis, a única que eles obedeciam eram as leis deles. Mas a lei lá de Moisés, mas Deus usou a este povo como vara de correção para ajudar. Isso é terrível. Ele é um Deus que ama, mas Ele é um Deus que corrige. E nós precisamos estar atentos a isso. E Abacuque, um homem de Deus, ele entra em alguns conflitos internos. Porque Abacuque, ele tinha alguns problemas ali. Eu imagino o Abacuque fazendo uma pergunta para Deus. Depois eu peço que vocês leiam são 3 capítulos. E eu creio que Deus vai fazer vocês viajarem nessa história. Abacuque começa a ter algumas
perguntas para Deus. Mas Abacuque, ele não foi fermentar os irmãos com as dúvidas que ele tinha. Ele não foi perguntar para os irmãos se os irmãos concordavam com a atitude de Deus. Ele não foi questionar com os irmãos as ordens que Deus havia feito, se Deus estava certo ou errado. Não, ele foi perguntar por próprio Deus. Um homem e uma mulher de Deus, ele tem que ser resolvido ao ponto de, se houver alguma dúvida, se houver alguma coisa que você não esteja entendendo, nós temos que entender que é para Deus que nós temos que buscar a resposta. E Abacuque, ele se coloca à disposição de Deus, porque ele queria saber por que Deus estava fazendo isso. Ele pergunta para Deus, só pergunta para Deus quem tem um relacionamento. Se você não tem o hábito de conversar com Deus, sinto muito em te informar, é porque você ainda não criou um relacionamento íntimo com o Senhor. Porque se você criar esse relacionamento com Ele, Ele vai te revelar coisas secretas, preciosas. Você não vai precisar esperar que alguém te revele aquilo que Deus quer para você. Ele, o próprio Deus, vai te revelar. Ele vai te direcionar, Ele vai te conduzir, Ele vai te instruir. Você não vai mais depender de pessoas. O problema é que a gente quer sempre ouvir de alguém aquilo que nos conforta, aquilo que é cômodo. Quando temos dúvida, quando não concordamos. Às vezes, no meio da nossa família, dentro da igreja, quantas coisas nós não concordamos? E ao invés da gente orar a Deus, fazer como Abacuque, muitas vezes nós não fazemos isso. Nós vamos perguntar, como já foi dito esses dias aqui, a pastora falou. Nós perguntamos por irmão, nós não consultamos com amigo, mas o mais importante que é perguntar para Deus, isso nós não fazemos. Resultado disso? Ouvimos todas as vozes, menos a do Senhor. E hoje é noite. Hoje é noite de calar todas as vozes, todos os ruídos, todos, para ouvir a voz do bom pastor. Você está disponível a isso? De ouvir uma direção de Deus, ainda que te doa, ainda que você não concorde, e se posicionar. É noite de posicionamento. Não tem como a gente se posicionar na adoração se não houver obediência antes. Se não houver fidelidade. Abacuque, ele era fiel a Deus. Mesmo com os questionamentos. Mesmo com os questionamentos. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Primeiro, Abacuque, ele fica perplexo com a perversidade desenfreada do povo de Judá. E ele deseja saber de Deus. Por que Deus não tinha tomado nenhuma providência contra o próprio povo de Judá? Tipo assim, nas nossas palavras. Deus, o senhor não está vendo? Olha aí, olha o que o povo estão fazendo. Estão matando, estão roubando, estão adorando outros deuses. Estão fazendo tantas coisas que não te agradam e o senhor não vai fazer nada. Por que o senhor não toma nenhuma atitude? E Deus responde a ele. E aí quando Deus vai falar para ele que vai usar o povo babilônio como vara de correção. E a gente pergunta, às vezes, até alguns de nós até perguntamos as coisas para Deus, mas a gente espera receber uma resposta de Deus que nos conforte, não que nos confronta. E nessa resposta de Deus para Abacuque, não foi um conforto, foi um confronto. Porque Abacuque começa a questionar a Deus o seguinte. Ele fala assim, como assim? Os teus olhos são puros. Como que o Senhor não vê isso?
Como que Deus não vê que aquele povo caldeu é tão ruim assim? Porque o povo caldeu começou a judiar muito da nação de Judá. Fizeram coisas terríveis. Assolaram aquele povo, destruíram famílias. E Abacuque começou a questionar Deus, porque imagino ele não concordando com a atitude de Deus. Será que Deus não é homem, porque ele não é homem, para que se arrependa? Deus, ele é pleno, ele é absoluto. Mas naquele momento, Abacuque olhou para aquela situação e falou assim: mas como assim o Senhor tem os olhos puros e não está vendo tudo isso que está acontecendo? Como que o Senhor vai usar esse povo para fazer isso com o povo de Judá? Ele queria que Deus desse talvez uma outra correção para o povo. E assim é eu e você quando Deus nos corrige. A gente não aceita a correção de Deus. A gente quer que Deus age de outra forma. Não, Deus, mas espera aí. Como assim o Senhor vai fazer isso com a gente? Sabe quando isso muitas vezes acontece na vida? E isso é natural do ser humano? Como quando a gente é cometido por uma doença. A gente questiona a Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu isso comigo? Poxa, eu sou honesta, sou correta, vou à igreja, procuro fazer o bem, eu não roubo, não mato, não tiro nada de ninguém. Por que isso veio sobre mim? Ou quando morre alguém, um ente querido nosso. Por que, Senhor, que o Senhor tirou a vida dessa pessoa? Essa pessoa era tão boa, era meu braço. Isso é natural do ser humano, a gente fazer essas perguntas para Deus. Só que é hora da gente aprender que a correção de Deus não é para o nosso mal. Há um propósito muito maior. Há um propósito muito maior e nós só vamos entender se obedecermos. Não tem como obedecer, não tem como entender o propósito sem a obediência. Não tem como. Aleluias. Aleluias. Abacuque se manteve posicionado na fidelidade a Deus. Abacuque se retira, o capítulo 2. Vai falar que Abacuque ele se retira e vai para a torre de vigília. Torre de vigília, que significa o lugar de busca de resposta de Deus. Tem dúvida? Vai para a torre de vigília. É para o joelho. Não é questionando, é ajoelhando. É falando com Deus, é perguntando para Ele, abrindo seu coração. É sendo sincero, é sendo verdadeiro. Sem mentira, sem meias verdades. Abacuque vai para a torre de vigília. E lá ele rasga o coração diante de Deus. Porque ele queria ouvir a voz de Deus. Porque naquele momento ele queria que todas as vozes fossem se caladas. Aleluias. Ele queria ouvir o que Deus tinha a dizer sobre suas perguntas. E Deus se agradou das perguntas de Abacuque. Coisa boa é o servo do Senhor que usa da verdade. Os questionamentos de Abacuque não entristeceram a Deus. Porque Deus viu verdade nas perguntas dele. Ele estava preocupado com o povo. Deus viu a sinceridade do coração de Abacuque. Abacuque confiava em Deus e não compreendia o método de operação dele. Ele confiava, mas não compreendia. E Deus responde a ele: não importa qual é a ferramenta utilizada. Isso é para mim e para a tua vida nesta noite. Não importa qual é a ferramenta que Deus vai usar para nos corrigir. O que importa é que cada indivíduo, o indivíduo, eu e você, se volte para Deus através da fé. Toda a correção de Deus para o povo de Judá era para que o povo de Judá se voltasse para Deus através da fé.
A fé é o único caminho para a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como você ir para o céu se você não acreditar nos feitos do Senhor. Não há como você ser salvo se você não crê que Deus vai cuidar de você e Ele se responsabiliza pelaquilo que Ele está fazendo em você. É hora de aceitar a correção de Deus para as nossas vidas. É hora de começarmos a aceitar a direção de Deus para a nossa vida. Se Deus fechou a porta, é propósito de Deus sobre a tua vida. Se Deus abrir a porta, é propósito de Deus para a tua vida. Se Deus te tirar algo, é propósito de Deus para a tua vida. Se Deus te der algo, é propósito de Deus para a tua vida. Aleluias. Pode aplaudir ao Senhor, igreja. Abacuque ouviu a voz de Deus e entendeu os planos de Deus para a nação. Quando a gente abre os nossos ouvidos espirituais para aquilo que Deus tem para nós, nós conseguimos entender o propósito de Deus para a nossa vida. E Abacuque, ele ficou tão maravilhado quando ele entendeu o propósito de Deus, que mesmo ele não entendendo, um pouco antes não entendendo o que Deus estava fazendo, ele entendeu que os planos de Deus para ele e para os seus conterrâneos era perfeito. E ele se volta para Deus, e no capítulo 3, Abacuque, ele começa a adorar ao Senhor. Uma pessoa posicionada em Deus, primeiro ele vai obedecer. Sem obediência é impossível adorar a Deus. Você pode até cantar, você pode até chorar, você pode até se prostrar, mas se você não obedecer, a sua adoração não é verdadeira. A obediência é o caminho da adoração. Senão vai ser apenas um canto. Vai ser apenas uma emoção momentânea. Que você vai vir, você vai pular, você vai sentir. Mas quando sair dali para fora, você vai continuar fazendo tudo errado. Abacuque não. Ele entendeu os planos de Deus para ele e para os seus conterrâneos. Mesmo meio à assolação, mesmo eles sofrendo perdas, porque eles sofreram perdas, eles perderam a sua casa, eles perderam a sua nação, eles perderam a sua identidade, muitos deles perderam tudo, perderam seus familiares, muitos foram mortos. Imagina, pais, mães, Deus permitir que um povo mau vá lá e acabe, devaste a sua casa, te leve para outro lugar, te leve a cativo, tome os seus filhos de você, e mesmo assim, mesmo diante de todo esse cenário de destruição, quando ele entendeu os planos de Deus, ele adorou ao Senhor. Deus faz fracassar pessoas e planos que a ele se opõem. Porém, Deus usa de misericórdia as pessoas que decidem obedecer. Todo aquele que se opõe contra a obra, isso é muito sério. Cuidado com o que você está se opondo. Se há uma ordem, se há uma direção, seja familiar, conjugal, no trabalho, ministerialmente, se há uma ordem a ser cumprida, cuidado com os seus questionamentos.
porque Deus destrói aqueles que se opõem contra o propósito. Quando você se opõe contra o propósito, você não está se opondo contra as pessoas. Você está se opondo contra o próprio Deus. E hoje é noite que o resgatador, a noite que o bom pastor está falando: filho, ouça minha voz e me segue. Ouça minha voz e obedeça. Ouça minha voz e pratique a verdade. Ouça minha voz e se renda aos meus pés. Hoje é noite de voltar ao propósito. Hoje é noite de voltar ao propósito da fidelidade com Deus. Hoje é noite do propósito de voltar à obediência a Deus. Hoje é noite do propósito de voltar à adoração genuína a Deus. Aleluias. Pode aplaudir ao Senhor, igreja. Aleluias. Aprendemos com Abacuque que se ouvirmos a voz do Senhor, se alegrar nele, confiar, obedecer completamente em submissão total, seremos posicionados na adoração. Abacuque, o abraçador. Abraçador, lembra que eu falei? Guarda este nome. Por que ele era abraçador? Devido ao seu amor por Deus. Ele abraçou a causa de Deus. Você está disposto a abraçar a causa de Deus? Mesmo que te doa, mesmo que você seja ferido, mesmo que você seja incompreendido, mesmo que você seja desprezado, mas ele se posicionou na adoração e abraçou a causa de Deus. E hoje é noite de nós abraçarmos a causa de Cristo, independente do cenário que está à nossa volta. De repente você pode até pensar assim: nossa, os louvores nem foram aquele que eu queria ouvir. A pastora nem está pregando a palavra que eu queria escutar. Mas eu quero ouvir a tua voz, Senhor, e te obedecer. Independente que eu não concordei com que nada que ela estivesse falando. As outras vozes vão fazer com que não entramos pela porta da salvação. As outras vozes nos traz confusão e nos tira do propósito. Mas aquele que ouve a voz, as palavras do Senhor e as pratica, entrará no paraíso. E é debaixo desta palavra que eu quero convidar a você a ficar em pé, igreja. Aleluias. Enquanto o louvor vai tocando, eu gostaria que você refletisse um pouco qual é a voz que você tem escutado. E se você não tiver, se você chegou aqui, olha, eu andei dando lugares para outras vozes, mas agora eu quero ouvir a voz do Senhor. Esta é a minha e a tua oportunidade. Fecha os teus olhos e faça dessa canção a tua oração. Faz tremer o deserto, tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. As outras vozes estão em confusão, igreja. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz,
Senhor. A voz dele te leva É cheia para o de propósito. majestade, ela conta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Escuta aí agora. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Você vai viver. Ouça a voz daquele que tudo pode. E você vai viver o propósito que ele tem para você. No começo, meio e fim, tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Cala todas as vozes. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, Se você não ouvir, você vai morrer. se eu não Se te ouvir, você vai perecer. pereço, tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. É necessário confiar, igreja. Mas se eu te ouvir, Olha quando você confia. eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Esse caminho as vozes do nome do Senhor. Não importa o cenário, não importa a diversidade, não importa a assolação, ainda que você esteja cercado, ainda que você não consiga ver saída, ouça a voz do bom pastor, ouça a voz de quem pode mudar a sua Que história, saudade da tua voz, Senhor. ainda que o diagnóstico. Fala, Peça para ele falar contigo esta noite. toca-me com brasas do altar. Jesus, estamos aqui porque queremos ser tocados por ti. Fala, Deus, aos nossos corações, ó Deus. Se Ah, Senhor, meu Deus, porque sabemos que estaremos seguros, ó Deus. Toca, Deus, toca o teu povo esta noite, Pai. Renova as forças, Pai. Renova a fé, Pai, porque é pela fé, Senhor. Renova, Pai, o que está cansado, aquele que quer desistir, o oprimido, Pai. Ai, Espírito Santo. eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é Ele tem livramento para a nossa no vida. meio do tormento. Ele tem livramento no meio dessa luta. Ele tem o cuidado, ele tem o zelo, ele tem proteção, ele tem a provisão para a tua vida. Vivo, se eu te ouvir, eu prospero.
começo, meio e fim. É, Senhor. Tua voz é tudo. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. E com a licença dos meus pastores, eu quero fazer uma pergunta para vocês essa noite. Tem alguém aqui para Jesus que quer confessar ao Senhor como único e suficiente Salvador? Ou se de repente você ouviu outras vozes e as outras vozes te tiraram do propósito, te tiraram do lugar onde Ele te inseriu, que é nele, no lugar santo, e você está sem força. De repente você foi dar uma volta, falou, não quero mais, cansei, esse negócio não dá para mim. E você quer reatar a sua aliança com Jesus essa noite. Tem alguém para Jesus essa noite? Que Deus possa conceder uma próxima oportunidade. E eu quero agradecer aos meus pastores, primeiramente ao Senhor, aos meus pastores, pela confiança, por nos emprestar durante o período da tribuna, para poder falar do amor de Deus, porque eu fiz uma promessa para Deus que enquanto eu viver, eu não vou me calar de falar. Enquanto houver fôlego de vida, eu quero falar dos feitos do Senhor. E eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas, louve ao Senhor.